Olá pessoal, eu sou o Pastor Marcelo, sou criador do canal Não Vivo Mais Eu e eu fui pedido, me pediram para me estar aqui hoje trazendo uma palavra de Deus nesse canal e a palavra que eu gostaria de trazer hoje ao seu coração, ela está em Romanos, no capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas sim um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos pecadores. Davi também falou a este respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos e sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujo pecado são cobertos, sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em consideração. Amém? Então é para você ver, a Bíblia está nos dizendo aqui sobre a graça. Nós sabemos que a salvação pela graça, ela não é algo que eu adquiro por meu esforço próprio ou pelo meu próprio mérito. Por causa que se eu adquirir a salvação pelo meu próprio esforço, pelas obras de minhas mãos, logo eu vou entender que a salvação não é por meio da graça, que a graça é um favor imerecido, mesmo nós não merecendo, Deus ele nos concede, a oportunidade de sermos salvos. Então seria simplesmente por uma dívida que Deus tenha comigo. Porque se eu trabalhei para Deus e logo Deus tem uma dívida comigo e Ele pagará essa dívida por meio da salvação. Então a salvação ela não é isso. A salvação ela não é um mérito próprio nosso ou por aquilo que nós fizemos. A salvação é um mérito unicamente de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, pelo corpo de pecado, ele venceu o pecado, na cruz do Calvário. Então logo nós dá a entender que Cristo, por meio da sua carne, por meio divina e natureza humana, ele se cravou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. Então louvar, pregar, evangelizar, tudo isso não te dá salvação. Tudo isso é simplesmente a manifestação da sua fé por causa da salvação. Por causa que toda ação tem uma reação. Então, a partir do momento que você tem fé em Deus, você recebe a salvação, aquela salvação na sua vida, ela começa a trazer as manifestações das boas obras. É como o próprio Tiago, se eu não me engano, ele vai dizer que a fé sem obra ela é morta, assim como a obra sem fé também é morta em si. Logo nós entendemos que os dois andam lado a lado, por causa que eu vou demonstrar a minha fé a partir do momento em que eu demonstrar também as minhas obras. Porque se as minhas obras estão totalmente diferentes da minha fé, logo eu estou fingindo ter aquela fé. Então a Bíblia nos diz que é necessário nós termos uma fé verdadeira em Deus. E essa fé será demonstrada por meio do quê? Das obras que nós fazemos. Então Paulo aqui ele está querendo dizendo assim, olha, o trabalhador ele é digno do seu salário. O trabalhador quando ele trabalha, o seu salário não é algo que é dado por meio da graça. O seu salário não é um presente, o seu salário é uma obrigação, é algo que o seu Senhor tem que dar a ele. Então a salvação ela não é dessa forma. Então se eu falar que eu sou salvo porque que eu prego, porque eu evangelizo, porque eu faço a obra missionária, porque eu faço isso e aquilo, logo eu estou dizendo que eu sou salvo pelos meus próprios méritos. E logo eu tiro todo o mérito de Cristo, todo o sacrifício dele na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. Nenhum de nós conseguiremos ser salvo pelas nossas próprias obras. Às vezes a pessoa pode ser boa demais, se ela não recebe aquilo que Cristo fez para ela na cruz do Calvário, essa pessoa não é salva e resgatada.
Aí você me pergunta, mas por que isso não seria algo injusto? Não, não seria injusto, porque a Bíblia diz que as nossas obras são trapos de imundície. As nossas obras não pagariam o pecado que nós cometemos diante de Deus. As nossas obras não pagam a salvação. Pelo contrário, Cristo pagou a salvação por nós. Foi por meio do sacrifício dele, foi por meio da morte dele na cruz do Calvário, foi por meio daquilo que ele fez por nós que hoje nós somos salvos. Então nós precisamos entender e compreender isso. Então para de querer achar que a sua obra é o que te salva. Você já é salvo. A partir do momento que você coloca e deposita sua fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua ressurreição e em tudo aquilo que ele ensinou, a partir do momento que você tem essa fé e você recebe a Cristo em sua vida, você já se torna salvo. Você já é uma pessoa salva. As outras coisas são obras, são manifestar dessa salvação na nossa vida. O manifestar dessa fé que nós temos em Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu tenho fé em Jesus, a justiça de Deus habita em mim. E a justiça de Deus é a mesma coisa da vida de Deus em mim. Porque a partir do momento que eu falo, Jesus, eu te recebo. Eu acredito, Jesus, no seu sacrifício, eu acredito na sua morte, eu acredito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito, Jesus, que o Senhor venceu o pecado na cruz do Calvário, e todo aquele que olhar para o Senhor, né, acreditando no Senhor, ele será salvo. Eu acredito, Senhor, que assim como a serpente de bronze foi levantado no deserto, e todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado de qualquer mordida de cobra, da mesma forma, todo aquele que olhar para o Senhor, todo aquele que focar no Senhor, ele terá a vida eterna. Então você tem que entender isso. Não é pelo meio que eu me olho, né? Eu olho para mim, eu tenho salvação, vida eterna. Não. Eu olho para Jesus e eu tenho vida eterna. Eu olho para Ele, eu acredito, eu creio, e isso me faz ser salvo. Isso me faz receber a salvação. Então nós precisamos entender esse grande princípio. Então entenda, você é salvo não pelo seu trabalho. Você é salvo porque você teve fé em Jesus Cristo. Você confiou em tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Você se entregou. E foi essa entrega que te tornou salvo. As obras que você faz são a manifestação da sua fé e a manifestação de que você é um cristão, uma pessoa nova em Cristo Jesus, uma pessoa totalmente modificada pelo Espírito Santo, uma pessoa regenerada. É isso que mostra. Então que Deus possa abençoar a tua vida e fique com essa mensagem em nome de Jesus.